Olá, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Marcelo e eu gostaria de falar hoje aos cônjuges. Minha palavra agora, nesse momento, é para você, marido, é para você, esposa. Eu quero ler aqui o que está no livro de Cantares, Cântico dos Cânticos de Salomão, no capítulo 1, a partir do verso 15, até o verso 2 do capítulo 2, que diz assim: Eis que és formosa, ó querida minha, eis que és formosa. Os teus olhos são como os da pomba, ou das pombas. Como és formoso, amado meu, como és amável. O nosso leito é leito de viçosas folhas. As traves da nossa casa são de cedro, e os seus caibros de cipreste. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Meus amados, nós já estamos aí há 15 dias ou mais, na verdade mais do que 15 dias de quarentena. E como pastor, eu já recebi alguns contatos de casais tendo dificuldades nesse tempo. Aquilo que de vez em quando as pessoas acabam brincando de maneira jocosa, no particular, se torna uma realidade. Casais que não conseguiram ou que, com o passar dos anos, perderam a capacidade de conviver dias a fio juntos. Eu entendo que há diferenças entre homens e mulheres que são muito claras. E entendo também que o momento de crise, a ansiedade, que tudo isso causa, acirra os ânimos com alguma naturalidade. Mas não é só isso. Uma coisa que nós precisamos nos lembrar é que quando nós nos casamos com pecadores. Veja bem, a descrição que a noiva faz de seu noivo, ou a esposa de seu esposo, e o esposo de sua esposa nesse texto, em todo o livro, são descrições belíssimas, apaixonadas. É um livro poético fabuloso sobre a relação e demonstra a capacidade que eles têm de reconhecer as qualidades do seu cônjuge. Isso não significa que eles não tivessem defeitos. Há intérpretes que, inclusive, conseguem encontrar entre as suas declarações algumas afirmações de defeitos que tanto a esposa quanto o esposo apresentam. Mas o fato é que esse pequeno trecho que eu li mostra como eles são capazes de observar os detalhes. Qualidades que são preciosas na vida do seu cônjuge. E é possível que com o passar do tempo, na verdade não é só possível, é fato que com o passar do tempo nós vamos perdendo essa capacidade de observar e de notar algumas qualidades. A rotina que a gente vive acaba roubando de nós a percepção de detalhes. E aí quando nós nos juntamos e vamos viver longos dias, um tempo prolongado debaixo do mesmo teto, sem atividades normais, curriculares, para entreter o nosso tempo, ou seja, o nosso tempo está todo dedicado ao convívio, a tendência é que a natureza pecaminosa fique muito mais notória do que a qualidade do cônjuge. E é nesse momento que nós precisamos aprender a exercitar algumas coisas importantes. A primeira delas é a graça. É a graça de Deus. A graça do Senhor nos fará enxergar a realidade. A graça do Senhor nos fará enxergar a realidade nossa e do cônjuge. E nos fará entender que os defeitos não podem apagar a beleza da vida conjugal. É claro que esposo e esposa aqui estão enamorados, apaixonados, há uma série de outros fatores que poderíamos enumerar aqui relativos a esse texto, mas eu não estou aqui fazendo uma exposição do texto. Estou tomando ele aqui apenas de maneira a exemplificar o que eu quero dizer. Somente a graça de Deus pode nos fazer recuperar a capacidade disso aqui, de enxergar nos defeitos as qualidades, de enxergar além da mera aparência
e verificar a beleza que cada fase da vida a dois traz consigo mesmo. Se você já tem aí mais de 30 anos de casado, é claro que a aparência de vocês já não é mais a mesma. É claro que não é. Se você está com 2, 3, 5 anos, provavelmente a juventude e o vigor ainda estão presentes. Mas com o passar dos anos isso vai desaparecendo. E eu não estou falando aqui de notar as características físicas apenas, mas especialmente de notar as características particulares da natureza do outro, as boas qualidades. As boas qualidades. É importante, meu irmão, minha irmã, que você, nesse período de confinamento, lute contra os seus impulsos de só querer enxergar os defeitos do seu cônjuge, daquele que vive com você e divide o mesmo teto que você. É importante que você exercite a graça. Como que a graça vai te ajudar? Bom, graça é favor imerecido. E antes de nós pensarmos que nós temos que ser gracioso com o outro, nós precisamos entender o que Deus manifestou para conosco. A graça que Deus manifestou para conosco. E entendendo a graça que Ele manifestou para mim, é que eu vou conseguir manifestar a graça para com a minha esposa e vice-versa. Você, meu irmão, minha irmã, só vai conseguir ser guiado pela graça no trato conjugal quando você relembrar e reviver a graça de Deus com você. E olha, deixa eu te falar uma coisa, você não é essa Coca-Cola toda. É claro que nesses dias de confinamento você deve estar impaciente já com a sua esposa, você deve estar impaciente com o seu esposo. Aqueles defeitos que são pontuais, acontecem 1 ou 2 vezes ao dia, agora você vai viver com eles todo o dia, porque ele está aí o tempo todo, porque ela está aí o tempo todo. Esses defeitos nunca deixaram de existir. Foi você quem fechou os olhos para eles. Foi você que não tratou-os com graça. Foi você que não olhou para eles com a graça e com a misericórdia de Deus. O seu esposo é o mesmo que sempre foi. A diferença é que, estando com ele durante o dia prolongado, você vai ver muito mais vezes os defeitos que você vê quando ele está trabalhando normalmente. E vice-versa, se aplica do marido para com a esposa. Você vai ver muito mais defeitos, ou muito mais vezes os defeitos que você só vê depois que você chega em casa. E aí, como você só vê depois que chega em casa, acontece 1, 2 ou 3 vezes, você consegue relevar isso com alguma facilidade. E agora você está se deparando com o fato de que ela é muito mais pecadora do que você imaginava. E de que ele é muito mais pecador do que você pensava. A única forma de você encarar isso de frente é graça. Ficar pensando em elogios, ficar tentando encontrar qualidades no outro, é um exercício que pode ajudar bastante você lembrar dos benefícios, das qualidades, das bênçãos, mas isso não vai resolver o seu problema, porque daqui a pouco você vai começar a notar novamente os defeitos e eles vão ressaltar muito mais do que as qualidades. Por isso, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, somente a graça de Jesus pode te ajudar a suportar o seu esposo e a sua esposa nesse tempo de quarentena. Lembre-se do que Jesus fez na cruz do Calvário. Nós estamos na semana chamada Santa, não é? Morte de Cristo na cruz, o seu sacrifício, a sua obra vicária. Lembre-se disso. Lembre-se de que cada chicotada, cada espinho daquela coroa, cada gota de sangue derramado, toda a dor e sofrimento que ele sofreu no Calvário foi por causa dos seus pecados. Você é um miserável pecador, você é uma miserável pecadora que só existe como cristã por causa da graça de Deus. Nada garante, não existe nada que possa esclarecer ou dizer que você tem menos pecados do que a sua esposa ou do que o seu esposo. Vocês dois são miseráveis pecadores. É a única coisa que vai ajudá-los a conviver nesses dias em que essas características ressaltam mais, não mais aquelas do tempo de paixão, não mais aquelas do tempo de namoro, mas essas características pecaminosas. Você vai precisar da graça de Deus. Então recorra à graça. Recorra à graça. Eu não sei como está o seu relacionamento, talvez ele não esteja bem. Recorra à graça
de Jesus. Vá até Cristo, diga: Senhor, o Senhor salvou um sujeito miserável como eu. O Senhor salvou um pecador miserável como meu marido, como minha esposa. O Senhor o ama, o Senhor a ama, então me ajude a amá-lo como o Senhor o ama. Me ajude a honrá-la como o Senhor a honra. Me ajude a honrá-lo como o Senhor o honra. Me ajude a suportá-lo como o Senhor suporta. Me ajude. Só a graça de Jesus, meu amado irmão. Que o Senhor abençoe seu casamento. Fortaleça a sua vida, seus laços conjugais. A partir do entendimento da graça vem a noção de perdão, de reconciliação. Mas nada disso vai acontecer se não houver primeiro um conhecimento da graça. A compreensão da graça de Deus. Por isso, pense nesta questão. Pense nisso. Reflita, medite, analise. Ore pelo seu marido, ore pela sua esposa, porque não deve estar sendo fácil para ela te aturar. Não deve estar sendo fácil para ele aguentar você. Mas assim como o Senhor os amou, assim como o Senhor amou você e a ele, assim você deve amá-lo e amá-la. Olhando com os olhos de Cristo, você vai conseguir voltar a enxergar o seu esposo e a sua esposa, como o esposo e a esposa de Cantares se enxergavam um ao outro. A partir dos olhos de Jesus, você vai conseguir fazer isso. Pense nisso, que o Senhor Jesus te dê graça e te abençoe, hoje e sempre. Um forte abraço para você.